Muito bom dia a todos os Srs. Deputados, Sr. Presidente, caros. Permita-me, antes de mais, um cumprimento muito especial aos deputados da região de Coimbra, de onde eu sou, e em particular ao meu colega de curso, que está ali presente, aqui a cumprimento, e é bom revê-lo. E então passaria então às perguntas, começando exatamente pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, em relação ao Instituto. Começou por fazer uma série de considerações e uma delas passava para perceber quais são os objetivos do grupo de trabalho. Devo dizer que o Instituto tem pautado a sua atuação por aquilo que é conhecido de todos os seus deputados, de toda a população. Servimos o público, servimos o país e servimos o Ministério da Saúde com toda a eficácia, prontidão e capacidade e competência de resposta e sem estarmos muito preocupados em aparecer nos jornais. Não é esse o nosso estilo é provocar. Foi assim, conforme disse, na Legionela, no problema de Vila Franca, é assim no Ébola, quando estivemos e ainda continuamos na Guiné-Bissau. Neste momento estamos a ser financiados pelo CDC de Atlanta, dos Estados Unidos da América. A nossa presença foi considerada um dos melhores laboratórios da África e por isso fomos escolhidos e continuamos a trabalhar lá. Foi assim nas hepatites, é assim no sarampo, onde costumamos a dar esse tipo de resposta. Não nos preocupamos muito se calhar devíamos ter preocupado em relação a essa matéria, mas estamos tranquilos e isso tem a ver com um estilo de liderança que eu e o Conselho Diretivo optou. E também nestas questões, quando se põem problemas e quando se põem e se suscitam estas questões de nova reorganização, nós também temos que ser muito parcos naquilo que é a dinamização ou, eventualmente, publicitar determinadas coisas, porque estas coisas devem ser conversadas com alguma segurança, com alguma calma e com alguma tranquilidade. E há aqui dois problemas que eu aqui provavelmente responderia a todos os seus deputados que fizeram essa questão. Clarificar os grupos de trabalho. Fala-se num grupo de trabalho e depois fala-se num outro grupo de trabalho. O primeiro grupo de trabalho que existiu não foi um grupo de trabalho, foi criado pela Resolução 20, Resolução do Conselho de Ministros 20 de 2016, e era constituída por uma série de peritos e de especialistas e investigadores que se debruçaram sobre um modelo de eventualmente analisar, e estou a responder aqui, sou deputado, já se não se importam, e que resolveram perceber que era necessário criar uma agência de investigação clínica e inovação biomédica em que o INSA, porventura, seria um dos eixos-chave do reforço da investigação. Ou seja, no entendimento do Conselho Diretivo, havia aqui uma expectativa de perceber o que é que iria dar este grupo. Nós estamos representados neste grupo e tivemos um acompanhamento através do meu representante, quando eu digo meu representante, leiam-se esta vontade de nós partilharmos um core business mesmo muito em termos de pertença e daquilo que eu pretendo para o Instituto e para os meus colaboradores. Aliás, estão aqui dois bolseiros que fizeram questão de estar aqui também para uma outra audição, mas também fizeram questão de me ouvir. Mas, dizia eu, este grupo desenvolveu um trabalho normal e claramente, isto que fica aqui, não foi criado para partir, para dividir ou para separar o Instituto Ricardo Jorge. Este grupo foi preparado, de acordo conforme diz até o seu proémio, para perceber quais eram as possíveis saídas de fortalecimento e de reforço da capacidade de investigação do Instituto Ricardo Jorge. Certo? E este grupo desenvolveu um trabalho que produziu vários relatórios, ainda não temos o relatório definitivo, parece-me que terá chegado, eu tenho a versão mais final do relatório que me chegou na segunda-feira, mas em nenhum momento me apercebi de que este relatório seria diferente daquilo que estava normal. O outro grupo de trabalho a que estão a referir e que provavelmente também se refere ao seu deputado, refere-se àquele grupo de trabalho que foi criado na sequência de uma aproximação da Universidade Nova com a anuência dos senhores ministros da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e nos quais eu, não tendo participado diretamente nos contactos prévios, fui sempre devidamente informado pelo Sr. Ministro da Saúde. E pelo Sr. Reitor da Universidade Nova e num conceito, e aqui queria também que ficasse muito rigoroso, para mim,
de busca de soluções de consórcio, soluções de investigação, de pontos de melhoria da nossa capacidade de investigação. Um instituto, Ricardo Jorge, com a força que tem que estar ligado. Eu digo-vos, a título de exemplo, que nós temos... Trabalhamos em grupos de trabalho, eu vou citá-los que é para não me enganar, e tenho aqui as minhas notas. A nível nacional nós trabalhamos e estamos em 113 grupos de trabalho, e internacionalmente em 71. E temos parcerias, seja com universidades, seja com institutos, seja com organizações não governamentais, seja com associações, sociedades ligadas à medicina, à saúde pública. Em Portugal temos 103 parcerias, e no estrangeiro, portanto, em internacionais, temos 130. Portanto, como se costuma dizer, trabalho não nos falta em termos de... Mas há aqui uma área em que claramente nós devemos investir e claramente eu gostaria de investir. E esta margem área claramente de investigação e de ligação. Descobrimos fontes comuns. Eu aqui é uma linguagem, agora estou a ler para o Sr. Deputado, que é o meu colega da área das doenças infecciosas da saúde pública, descobrir uma fonte comum de infecção. Não é uma fonte comum de infecção, mas uma fonte comum para chegarmos a melhoria e a ganhos de investigação. E é isso que nós temos feito. E que entendemos que esta ligação, que registro mais uma vez, em algum momento, da parte do Sr. Ministro da Saúde, me foi referenciada a palavra, ou deduzi das suas palavras, a palavra integração, ou sempre estudo de formas de reforço da investigação e de reforço da capacidade de investigação. Portanto, em nenhum momento nós fomos para esta investigação com o intuito de procedermos aquilo que está escrito, que é a divisão, separação, desmantelamento do Instituto Ricardo Jorge. Não é essa a minha visão, e é uma visão com a qual claramente discordo. E discordo baseado naquilo que também já aqui foi afirmado. É um instituto de referência estratégica nacional, é um laboratório de interesse estratégico nacional, é um laboratório de Estado, e entendo que, ao invés da divisão, acho que a soma daria muito mais. Mas a partilha, que não deve ser entendida com divisão, era claramente e é claramente uma opção que nós temos que tomar. Falo de consensos, falo de consórcios, falo de fontes comuns de investigação, falo de parcerias, falo de todas as formas onde nós, aí sim, e a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, penso que queria abordar isso, a facilitação de candidaturas, quer nacionais, quer internacionais, como sabe agora até o modelo do twinning, de candidaturas onde várias instituições nacionais e internacionais se associam, se fazem consórcios, e aqui sim, se quiserem, é um constrangimento que o Instituto tem, esta pleiada com que nós estamos, e esta teia com que nós estamos de termos alguma dificuldade em candidatarmos, termos fórmulas sérias, porque estamos sujeitos às regras orçamentais, como sabe, todas estas regras, aos compromissos, e há aqui alguns aspectos em que nós estamos com alguma dificuldade nessa matéria. Portanto, o grupo de trabalho que saiu e que foi para estudar formas de cimentar e de aprofundar um relacionamento que já existia, nós tínhamos tido workshops conjuntos, porque há aqui áreas, nomeadamente, e vamos falar claramente em relação a uma das estruturas que pertence à Universidade Nova, o IHMT, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde nós temos áreas, não diria de redundância, são áreas complementares que podiam fortemente ser esclarecidas. Queria também dizer o papel relevante que o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge teve no Zika, no problema do Zika, onde também o HMT na área da entomologia tem um conhecimento, mas somos nós que temos o vírus, somos nós que fazemos esse tipo de análise. Queria que isso ficasse também aqui bem esclarecido, mas tínhamos feito alguns protocolos e entendemos que era possível aprofundar. Repito, em nenhum momento se falou da partilha ou da separação em termos de aquilo que foi aqui também orientação direta da parte do Sr. Ministro da Saúde. O Sr. Ministro da Ciência não me pronuncio, o Sr. Ministro da Ciência nunca falou comigo diretamente sobre este assunto. Em relação ao Sr. Ministro da Saúde, nunca me foi, ou nunca deduzi, ou nunca percebi na parte do Sr. Ministro esta intenção. Apenas um reforço da colaboração. Relativamente ao AICIB,
é um movimento que nós entendemos. Eu fui sendo informado através do meu representante, que é o investigador João Lavinha, que me foi transmitindo e que me foi fazendo nota. Houve uma altura, e aqui também tenho que o dizer, num relatório que terá aparecido, que apareceu em outubro de 2016, em que numa das alíneas era apontada a eventual integração do Instituto Ricardo Jorge numa das universidades, em meia universidade. Penso que a proposta a ser bondosa e, como eu acredito, pretendia que fosse a melhoria e o reforço da nossa capacidade de investigação e fugirmos, peço desculpa por utilizar este termo, fugirmos, ou pelo menos conseguirmos ter possibilidades de melhores candidaturas, de facilidade de candidaturas e de acesso à investigação, que é uma área fundamental. O Laboratório de Investigação e o Laboratório Nacional de Saúde Pública, ou o Laboratório Nacional de Referência, como o Instituto Ricardo Jorge, sem investigação não tem futuro. Sem investigadores não tem futuro. Como também não tem futuro sem técnicos superiores, sem TDTs, estão aqui, sem bolseiros, não tem futuro. Portanto, a investigação, muitas vezes que nós percebemos ou pensamos que uma investigação servirá apenas, com uma instituição servirá apenas para prestar serviços de análise, entre reagente e sai análise, entre produto. Não, existe muita investigação para se chegar a uma análise, porque aquelas análises que nós fizemos, para além de estarem quase todas acreditadas pelo IPAC, nós estamos todos totalmente acreditados e certificados, são análises de referência. Temos um plano nacional de avaliação externa da qualidade, onde, em cooperação com géneros estrangeiras, lá está a tal ligação e tal parceria, fazemos avaliação. Temos que ter claramente uma ligação à investigação. Concretamente, também aos objetivos do grupo de trabalho, que me falou do segundo grupo de trabalho que emergiu, e eu não me esqueço da sua pergunta, foi exatamente com este espírito. Vamos conversar, vamos fazer. Há uma frase do representante do Ministro da Saúde que esteve presente numa reunião que esteve com o seu reitor no Instituto, com os cargos dirigentes, com os nossos coordenadores. Aproveito para dizer que só temos 3 dirigentes, para além de mim e de um conselho diretivo, que sou eu e um vogal. O Conselho Diretivo é este, ou seja, estamos aqui na Casa da Democracia, já estão a perceber, e agora deixa-me só dizer, a democracia que existe no Conselho Diretivo, que só existem 2 pessoas, eu tenho voto de qualidade, portanto o meu vogal perde sempre. Portanto, não tem grandes hipóteses. E é uma das tais situações que é urgente rever e que é urgente perceber. Nunca aconteceu. Também temos que esclarecer e devo tranquilizar os seus deputados. Mas era para perceber que nós precisamos desta colaboração e, eventualmente, neste trabalho que foi criado, e estávamos a dizer que nessa reunião até foi colocado um termo que simpatizei, que é equacionar, pôr uma equação. O que é que isto dá? Vamos juntar, vamos ver que formas é que nós podemos juntar. É evidente que, provavelmente, da outra parte, ou agora, como também se costuma dizer, chamar da contraparte, e estamos aqui a falar da nova, provavelmente a intenção podia ser diferente da nossa. Agora, o Instituto Ricardo Jorge nunca ponderou, nem eu nunca ponderei, nem nós nunca ponderamos, aceitar ou discutir a integração do CUR, conforme nos está a pôr nesse grupo de trabalho. Aliás, na ata que temos aqui, depois não vale a pena, mas se quiser depois posso dizer que ainda não chegou a ser aprovada, foi clara a posição do Instituto Ricardo Jorge, também em conversas, naturalmente, e que, conforme sabem, eu converso com o Ministro da Saúde, como é óbvio, não é? Nunca me foi transmitida esta clara orientação. Era estudar, vermos formas de consenso. Por exemplo, conhecem o I3S? O Sr. Deputado, particularmente, tem a obrigação de conhecer o I3S. É um exemplo de um consórcio de sucesso. E eu convido os Srs. Deputados também, perdoe-me, Sr. Presidente, para verem em que 3 instituições, o PATIMUP, penso que o INEB e o IBMC, se juntaram, viram que havia áreas de investigação, perceberam que havia áreas de investigação comuns,
Havia equipamentos comuns, havia equipamentos complementares, havia tecnologia complementar, havia know-how complementar, havia investigadores, juntaram-se, candidataram-se, porque no Porto e na região norte o financiamento das candidaturas aos fundos estruturais e aos fundos europeus ainda são quase 85%, penso que é 85% ainda no norte financiado, portanto o esforço nacional é menor do que em Lisboa, candidataram, fizeram um trabalho excelente. Não estou a dizer que fôssemos aqui criar um ITRE, qualquer coisa, não seria esse o caso, mas de facto há sempre margem de manobra de aprofundamento, de formas de aprofundar a nossa capacidade de investigação e reforçar, e esta o meu empenho, reforçar as capacidades de resposta do Instituto Nacional de Ricardo Jorge. Não sei se respondi a todas as questões, Sr. Deputado, em relação a essa matéria. Sobre as palavras do Sr. Deputado do PSD, quem incentivou a criação do... Eu penso que já também transmiti alguma destas... Não, as conversas naturalmente, e se há, e se... Isto saiu de conversas informais, tanto com o Sr. Reitor como com o Sr. Ministro, e nós, naturalmente, que estamos... o Instituto Ricardo Jorge não pode estar fechado, como deve calcular, a formas de cooperação ou formas de investigação e de reforço da nossa cooperação. E, nessa medida, nós disponibilizarmos a discutir, a fazer. Dir-me-á, então, mas há consenso, mas, conforme diz, o INSA precisa de ser reestruturado. São duas coisas diferentes. Uma é o reforço e ligação às parcerias e neste caso, à Universidade Nova, em que, conforme também já vos disse, a posição do INSA é aquela que já está pública, que eu aqui assumo. A posição da Nova, será que perguntar depois a Nova, mas não era totalmente coincidente com a nossa, e por isso é que nós estamos a conversar. Porque se nós coincidimos, é só chegar lá e fazer um requerimento, não é necessário fazer rigorosamente mais nada. Sobre se o INSA precisa de uma reestruturação, eu que isso não se importa, vou responder à sua deputada e a todos os seus deputados numa questão que aqui foi posta sobre o perigo ou o medo da dupla tutela. E eu vou invocar, eu sou um repetente no Instituto Ricardo Jorge. Eu estive há 12 anos no Instituto Ricardo Jorge. Foi a altura em que foi feita a última avaliação externa do Instituto Ricardo Jorge. Foi feita pelo Sr. Professor Consen, infelizmente já desaparecido, uma avaliação ainda no tempo do Sr. Professor Mariano Gago, Ministro da Ciência, e foi a última vez que o Instituto... Recomendo-vos que leiam essa avaliação, porque é uma avaliação muito positiva, não só para o Instituto, não foi para mim, mas foi para quem me antecedeu em relação ao Instituto. E tinha dupla tutela. E nunca percebi, nem nunca me apercebi de que o facto de haver uma dupla tutela fosse negativo. Antes, pelo contrário. Como um laboratório de Estado, uma das provas, porque é que me disseram que há 10 anos que o Instituto não é avaliado, é exatamente, provavelmente, porque também não pertenceu, desde 2012, creio eu, deixou de ter a dupla tutela e passou só a ter a dupla do Ministério da Saúde. A dupla tutela permite uma relação muito mais próxima em termos de projetos, uma relação muito mais próxima em termos de... É evidente que o Sr. Primeiro-Ministro também disse que há uma facilidade, mas claramente que há uma facilidade e uma maior ligação na área de investigação, na área de avaliação, na área da hipótese de nós nos podermos candidatar a outro tipo de projetos que não o temos neste momento. Portanto, esta questão da dupla tutela a mim não me preocupa, mas também vos posso dizer que em momento algum ouvi dizer, ou o Sr. Ministro me dizer, isto é para ter agora a dupla tutela. Não. Reforçar, perceber, ver onde nós podemos chegar. E se as duas partes, e se o Instituto Ricardo Jorge perceber que pode beneficiar com a dupla tutela, então avançamos. Mas não foi nenhuma medida imposta, nem foi nenhuma diretiva em relação a essa matéria. Eu não sei se respondi a todas as questões, Sr. Deputado. Em relação ao Partido Socialista, penso que também já respondi a todas estas questões e também dizer-vos que é fundamental, e aqui claramente responder ao Sr. Deputado, é fundamental, eu desde que entrei, desde a minha segunda vez, eu sou um repetente, a única coisa que me salva é que, com o currículo igual ao meu em relação ao Instituto Ricardo Jorge, sou Gonçalves Ferreira. Quem sou eu para me equiparar ao professor Gonçalves Ferreira? Mas são coincidências apenas. Mas
Um dos propósitos com que eu entrei no Instituto, e fui nomeado pelo anterior governo, com candidatura à CRESAP, era claramente o que estava em cima da mesa da reestruturação de um Instituto Ricardo Jorge, que eu entendo que é urgente e que eu entendo que é necessária, mas entendo que não é dramática. E aqui é o tal estilo de liderança que eu costumo fazer, de que estas coisas têm o seu tempo, não podem ser esquecidas, mas temos claramente que fazer. E a reestruturação permite-nos melhorar e modernizar a nossa capacidade organizativa, que é algo pesada, a nossa capacidade de funcionamento, desde logo nesta questão que eu acabei de referir, de que tenho graves limitações porque tenho apenas o meu colega, o vogal, e quando nós, por necessidade, temos que sair em serviço, eu posso-vos informar, no dia 2 e 3, terei que ir para a Guiné reiniciar e dar mais continuidade ao tal projeto, e tenho mesmo que lá estar. O meu vogal também tem uma saída que claramente é importante para o Instituto Ricardo Jorge, e há ali um dia que temos que fazer. Portanto, há aqui algumas questões, mas não é só esta parte, a parte estrutural, mas sobretudo a parte de visão diferente do que deve ser, e a modernização e a adaptação e o reforço da parte de investigação do Instituto e a capacidade de modernizarmos o Instituto. E quando digo reestruturar, eu digo previamente, não há vento de feição para quem não sabe para onde vai. E fazer uma reestruturação sem criar um grupo de avaliação e percebermos o que é que está bem e o que é que está mal, o que é preciso melhorar, isto é fundamental. Portanto, a tal avaliação externa, credível, com termos de referência propostos pelo Instituto Ricardo Jorge, que eventualmente gostaríamos, não como fosse um caderno de encargos ou um guião, mas é fundamental para depois percebermos, também em conjunto com a tutela e com as forças mais importantes nesta matéria, eventualmente com alguma colaboração da Direção-Geral da Saúde, perceber que este Instituto deve ser reforçado. E deve ser reforçado sob o ponto de vista organizacional, sob o ponto de vista da sua missão científica, da sua missão de investigação, e também, é justo dizê-lo, este Instituto, durante 10 anos, ou durante 12 anos, eu não quero falar 10 anos, 12 anos, estou a utilizar a linguagem de 10 anos, porque o Sr. Deputado utilizou o termo 10 anos, eu não queria associar ao meu período passado, porque não, de todo, todas as pessoas fizeram, e falo do Sr. Professor Pereira Miguel, a quem o país muito deve, que foi o meu sucessor, o meu antecessor, são as tais curiosidades, quando eu saí entrou ele, quando eu entrei saiu ele, ou saiu ele entrou, portanto é este o meu sucessor e antecessor, e que tem uma enorme consideração, não tem nada a ver, só que houve algum esquecimento, e como também disse o Sr. Deputado, atravessou todos os governos, todos os partidos, para não falar de 2 governos, claramente, e não foi feita a avaliação que era necessária ser feita, e não foi feita o investimento que aquele Instituto precisa. Devo dizer que no meu tempo conseguimos fazer a reestruturação do Porto, das instalações do Porto, do Centro Gonçalves Ferreira, de Saúde Pública de Gonçalves Ferreira, que estava numas instalações provisórias há 50 anos, numa zona lindíssima, que o Sr. Deputado muito bem conhece, da Muralha Fernandina, mas que não tinha claramente condições, e conseguimos modernizar e construir. Construímos também uma área de Águas do Moro, um outro laboratório muito dedicado à entomologia, e por decisão do Sr. Ministro, então na altura, do professor Correia de Campos, e que hoje em dia se justifica e está atual, porque é um laboratório dedicado à entomologia, e hoje nós sabemos o que é que temos do vírus West Nile, do dengue, do Zika, portanto os mosquitos, como nós costumamos dizer, estão a subir, e há este tipo de patologia, e temos um laboratório moderníssimo, com 5 laboratórios de segurança nível 3, que é o mais elevado que existe no país, temos 5 laboratórios, portanto, mas há claramente necessidades de investimento em equipamentos, que os equipamentos hoje em dia, como também percebem, apesar do nosso esforço, das nossas candidaturas, não, têm que ser reestruturados, alguns dos quais, provavelmente, já estão descontinuados, que é aquilo que se utiliza. Portanto, existe uma necessidade de atenção em relação ao Instituto, mas que eu pretendo que seja uma reavaliação global, ou seja, não vamos fazer só o decreto, pronto, temos aqui o decreto e vamos esquecer das partes. Não, tem que ser uma reestruturação integrada e integral. Eu não sei se me esqueci de alguma pergunta, peço imensa desculpa, não tenho muito hábito de estar aqui, o que também não é muito mal.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar. Fomos bem explícitos. Dava um minutinho a cada grupo parlamentar. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, Sr. Presidente. Posso interromper só? Eu esqueci-me de responder a uma questão que depois eu faria, a questão um bocado dos reagentes, que é fundamental. Essa pergunta, mas depois... Doutora, mas respondíamos já, se não se importa, Sr. Deputado, e arrumamos esta parte. Tá. Dificuldade, o Sr. Deputado falou de dificuldade de financiamento de reagentes através das investigações. Não temos, eu vou-lhe só dar um exemplo que também é bom que se esclareça, é que era fundamental, peço desculpa, Sr. Deputado, é que era fundamental. Os projetos de investigação já prevêem ou devem prever a integração de verbas destinadas à compra de reagentes. Portanto, se um projeto tem que, no seu projeto, na fonte de financiamento, tem a compra de reagentes, não posso dizer que estamos a comprar ou a utilizar um expediente de projetos para comprar reagentes. Agora, há uma questão que nós também temos que pôr, e eu aqui também vou citar. Nós, em princípio, em média, vamos falar do sarampo, só para dar este exemplo do sarampo. O sarampo, há 7 anos que não existia nenhum caso autóctone em Portugal. Felizmente, os casos que havia eram casos importados. Era uma média de 3, 4, 5 por ano. Nós, neste momento, já vamos em 232 casos suspeitos de sarampo. Como sabem, as notícias são públicas, apenas estão confirmados 30 e a tendência, felizmente, é para haver um ligeiro abrandamento. Temos aqui um problema agora técnico, que é o tempo de incubação, 24, 25 dias, 21 tecnicamente, mas 4 dias damos sempre aquele desconto. Portanto, nós teríamos que estar, quando fazemos um orçamento, e devo dizer que não temos dificuldades orçamentais, as dificuldades que nós temos é de utilizarmos este financiamento ou este dinheiro. O nosso orçamento anda à volta de 28 milhões de euros, 17 milhões são de orçamento, de verba de orçamento, outros são de projetos de candidaturas e financiamentos externos e proveitos, são 9 milhões de proveitos, ou seja, aquilo que nós produzimos e que vamos buscar esse dinheiro. Aí sim há algumas dificuldades de tesouraria, não diz do Instituto, mas de pagamento eventualmente de outras entidades que têm alguma dificuldade, mas de reagentes, as únicas dificuldades que podemos eventualmente estar, e aqui sim é o tal processo podia ser facilitado noutro tipo de investimento, como sabem, nós, para adquirirmos uma verba de reagentes, temos que fazer todo o procedimento do CCP, contratos de compras públicas, do 128, temos que perceber estas questões todas, e algumas dos quais nós não podemos fazer, ou seja, quando é preciso reagentes para fazermos análise do sarampo, para analisarmos o sarampo, temos que ter cá o reagente, e estamos a falar de uma aquisição em que normalmente nós adquirimos 20, 30 ou uma caixa, provavelmente os bolseiros sabem do que é que eu estou a falar melhor, ou, eventualmente, como o caso da legionela, não é que fizemos qualquer coisa como 110 análises de ambiente das águas para a legionela e 343 análises em produtos biológicos da legionela, quando foi aquele caso da legionela de Vila Franca, e tivemos que responder e não faltou reagente. É esta a dificuldade que nós temos em relação a isto, e depois, claramente, são 2, 3 milhões de reagentes. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço